O trabalho de um autor não acaba ao terminar de escrever a última página do livro. Esse é apenas o começo de uma nova etapa, chamada edição. Na autopublicação, em especial, esta etapa se mostra ainda mais relevante. Fique aqui e saiba mais detalhes sobre este assunto. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Aqui eu trago dicas, sugestões e informações do mundo do escritor. Se você está chegando agora, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Na autopublicação, em especial a edição, se mostra muito e mais relevante do que em uma editora tradicional. O seu livro não estará sujeito à aprovação de uma equipe profissional de editores. Tudo que você publicar será levado direto para o público. E aí, você quer que seus leitores vejam um trabalho incompleto e pouco profissional? Mesmo que pareça cruel, é provável que esse seja o estado em que seu livro se encontra logo após você terminar de escrever. Cheio de erros de digitação e gramática, com trechos longos e desnecessários, talvez parte do enredo que não faça sentido e por aí vai. Enquanto autor responsável integralmente pelo próprio livro, você deve garantir que o público tenha acesso à melhor versão possível da sua obra, não é assim? Descanse um pouco. Você acabou de terminar de escrever um livro. Antes de qualquer coisa, descanse um pouco. Ou até mesmo procure outras coisas para fazer. Existe um mundo de possibilidades, não é? O importante é se manter longe do seu livro. Isso mesmo, queremos que você se mantenha distante do seu livro. O motivo é bem simples. É muito difícil ler seu próprio livro com uma visão crítica à altura de outra pessoa. Ele é seu e assim que acaba de escrever, você ainda está imerso no seu livro. Dá um tempinho, se distancie. A distância fará um trabalho incrível a seu favor, para que quando você pegar no seu livro de novo, ele quase pareça escrito por uma outra pessoa. Assim será possível editá-lo como não seria antes. Muito bem. Agora que você já terminou de descansar, você tem que botar a mão na massa. Para tornar o trabalho de edição o mais eficiente possível, a melhor ideia é começar organizando. Faça por etapas. Ela precisa ter foco. A edição será uma releitura diferente do livro. E você precisa ter em mente o tipo de problema que consertará em cada uma dessa edição. Você pensará em questões maiores e mais profundas da obra, como o enredo, organização dos capítulos, fluxo de leitura. Não se assuste com a ideia da reescrita. Ninguém é obrigado a reescrever um livro palavra por palavra. Mas é bom manter a cabeça aberta para a ideia de reescrever parágrafos, capítulos, deletar trechos inteiros e organizar as partes. No final, mesmo que não seja um recomeço do zero, valerá como um livro reescrito. Um recurso muito recomendável antes de começar a reler e reescrever é o mapa, ou o traçado do enredo. Se você é do tipo planejador, provavelmente já elaborou o traçado do seu enredo antes mesmo de começar a escrever. Essa técnica é muito útil para guiar a história em direção ao final e pode ser ainda mais útil agora. Caso você já tenha um traçado pronto, você pode consultá-lo. Mas, independentemente de já ter feito, está na hora de criar um novo. Tente pensar em
todos os eventos mais importantes do seu enredo, dê preferência em uma linha do tempo. Seguir a ordem cronológica pode ajudar você a se organizar na história, mesmo que a narrativa não seja linear. Anotar informações importantes, como grandes eventos que acontecem em certas datas e as características de cada personagem, também podem vir a calhar. Tudo isso tem duas funções: manter a consistência do enredo ao longo da história e eliminar tudo aquilo que é irrelevante. Lembre-se de que irrelevante é um conceito que depende de vários fatores. Significa que a cena não contribui de forma alguma para a sua história e não que ela pareça chata. Busque trechos que não fazem sentido no contexto geral ou que simplesmente não fariam falta se fossem removidos do seu texto. Considere alterar algum elemento que interfira diretamente no enredo, em especial os erros que não fazem o menor sentido no enredo. Um exemplo esdrúxulo seria uma personagem imortal que morre. Se é imortal, ela morre. Bem, você já está organizadíssimo para começar a editar. E o único caminho para isso é relendo. Mas existem técnicas especiais para isso. O papel pode proporcionar uma leitura diferente, em que você se coloca muito mais na posição de leitor do que quando pode simplesmente apagar e reescrever o texto à vontade. Por isso, é interessante imprimir o seu livro para uma etapa da edição. Tirar xerox mesmo. Utilize as folhas como rascunho, fazendo anotações sobre as partes que precisam alterar. Esse exercício também pode contribuir para a reescrita e a reorganização de certos trechos do livro. Afinal, você terá uma ideia nítida e objetiva do que precisa fazer, ao invés de sair reescrevendo tudo impulsivamente. É interessante listar as alterações mais trabalhosas que pretende fazer. Quando possuir a lista completa, você deve se perguntar se essas mudanças são realmente necessárias, se é possível fazê-las sem prejudicar o resto da obra e por aí vai. Tente reduzi-las ao máximo, evite retrabalho desnecessário. Ler em voz alta também ajuda você a reparar detalhes que não eram visíveis anteriormente. Você ouvirá o seu livro pela primeira vez. O lado positivo mais óbvio é a capacidade de perceber a sonoridade do texto, que torna mais óbvio quando certas construções são esquisitas. Algumas pessoas podem utilizar um leitor eletrônico ou até mesmo gravarem a leitura do livro para poder ouvi-lo e editá-lo ao mesmo tempo, sem precisar falar. Experimente diferentes métodos até encontrar o que melhor funciona para você. Corrija todos os erros, de preferência antes de publicar, é claro. Procure sinônimos das palavras que você utiliza em excesso. Use e abuse deles. Considere também alterar a estrutura de uma frase, caso não seja possível fazer substituições simples. É possível que toda a sua escrita esteja presa em um padrão limitado, que você pode começar a desconstruir agora. Cuidado com os recursos automáticos de substituição e correção de palavras. O que parece um erro pode não ser. Então, alterar o seu texto automaticamente pode gerar uma série de problemas novos que serão uma chatice de corrigir. Isso se você sequer notar que eles estão lá.
Pessoas que falam português, no geral, têm dificuldade para diferenciar esse e este. E utilizar vírgulas de acordo com a norma culta, por exemplo. Errar é humano. E você também pode cair nessas pequenas gafes. Sempre confira esses erros comuns. Seguindo este nosso passo a passo, fica mais fácil sistematizar a edição do seu texto, do seu próprio livro. No entanto, sempre considere a possibilidade de contratar um editor ou, ao menos, conseguir um leitor voluntário. É sempre melhor prevenir do que remediar. Então, ofereça o seu melhor ao público. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. É muito importante para a continuidade de nossos vídeos. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.